Você já aprendeu a lutar as tuas guerras ou você se esquiva delas? Eu, por muitos anos, me esquivei das guerras, porque eu não sabia como usar. Eu não sabia as armas que eu tinha à minha disposição, até que eu entendi o poder do evangelho. Gente, o que acontece quando Adão pecou? Deus, ele fez a terra e fez Adão e Eva e deu a eles a terra. É como se Deus tivesse arrendado para eles exercerem autoridade e poder sobre a terra. Mas quando Adão decide desobedecer a Deus e obedecer à voz de Satanás, Adão passou para a mão de Satanás a terra e também passou os seus descendentes como escravo de Satanás. Ou seja, agora Satanás é o chefe, agora ele pode reger e mandar e fazer o que ele bem quiser aqui na terra. Mas o que acontece, o que Jesus fez por nós? Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço da terra. Então, assim, a terra foi dada para alguém, para um ser, e essa terra só podia ser tomada de volta se fosse pago um alto preço por ela. E o preço era o sangue. Por isso que Jesus, ele morreu na cruz, porque ele pagou o preço da terra e dos escravos. Então, quando o preço foi pago, Satanás não podia mais ficar com a terra. Ele era obrigado a devolver para Jesus, para Deus, a terra com todos os seus escravos. Olha que tremendo quando você entende isso, que você não está mais na mão de Satanás, que você não está mais sobre o senhorio dele, mas agora está sobre o senhorio de Jesus. Isto é libertador. Mas o que acontece com você? Quando você toma uma decisão, gente, de sair do senhorio de Satanás e vir para o senhorio de Jesus, por quê? Porque a cruz não é automática. É você que decide continuar na mão de Satanás ou se submeter ao senhorio de Jesus. Quando você decide isso, você declarou uma guerra no inferno. Você decidiu não mais viver sobre a custódia, sobre o poder de Satanás, mas agora você buscou um outro chefe, um outro senhor que vai a partir de agora comandar a tua vida. Satanás não vai aceitar isso assim. Ele vai lutar, ele vai tentar mexer em todas as áreas da tua vida para poder te ter de volta. Mas quando nós aprendemos as armas espirituais que nós temos, nós sabemos que nós já somos mais que vencedores, gente, em tudo. Satanás vai tentar mexer na tua família, nos teus filhos, na tua profissão, nas tuas finanças, no teu casamento, em tudo que tem a ver com você. É interessante para ele, porque ele mexendo em uma área tua, ele vai conseguir te desestabilizar. Mas tá, Júcia, agora eu sei, mas como é que eu vou lutar contra Satanás? Como é que eu vou lutar contra ele? Primeiro, gente, nós temos que ter a verdade em nossa mente. Você sabia que nós acreditamos em muitas mentiras? Por quê? Porque nesse mundo, gente, o inimigo, ele é o senhor deste mundo. Aqui tem muito engano, tem muita mentira, e nós temos a palavra de Deus, que é a única verdade. A palavra de Deus é a única verdade. Pois você deve encher a tua mente com a palavra de Deus, decorar versículos bíblicos para quando os dias mal chegar, para quando Satanás chegar com as mentiras dele, você tem que estar com a tua arma afiada, com a tua espada afiada. Mas isso é muito difícil para mim. A gente pensa nos teus filhos. Pensa nas pessoas que são dependentes de você. Vale muito a pena você se preparar, você entrar na guerra para lutar, porque tem pessoas que dependem da tua posição. Tem pessoas que dependem do seu posicionamento. Se você não se posiciona, se você não está na linha de frente, os teus filhos vão sofrer. O teu casamento vai sofrer, as tuas finanças vão sofrer. Então, você tem que entender o que Jesus fez por você, para você poder exercer este poder, essa autoridade. Olha aqui que fala em Lucas 10:19, gente, isso aqui é muito, muito forte. Olha, eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Olha isso aqui, olha. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Olha isso aqui, nada. Satanás, ele não tem poder de te causar dano nenhum se você estiver usando as armas espirituais, as armas que Deus deu para você. Eu vou ainda chegar nas armas de contar, né, quais são todos os passos. Mas olha aqui, o Satanás, ele não pode te fazer algum mal. Ele está proibido. Ele tem que se reter. Você sabe por quê? Porque entre você e Satanás tem o sangue. Entre você e ele tem o sangue de Jesus. E ele não pode ultrapassar o sangue.
Agora veio na minha mente quando Moisés queria ver a glória de Deus, quando ele queria ver Deus face a face, né? Deus falou assim, olha, o homem não pode me ver e continuar vivo. Se você me ver, você vai morrer. Mas eu vou te colocar na fenda da rocha e a minha bondade passará sobre você. E quando eu tô em luta, eu sempre me imagino na fenda da rocha. E Jesus é a rocha. E nós estamos dentro dele escondida. Na fenda da rocha nós estamos escondidas. Então Satanás não pode chegar lá. Ele não pode te alcançar. Mas para isso tem que usar as armas que Deus te deu. Agora eu quero ler para você. Eu até anotei aqui para não esquecer. As nossas... O que diz Coríntios 10, do 4 ao 5. Olha, gente, o que a palavra do Senhor fala? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que é milícia? Eu até olhei aqui o significado para poder dar a informação correta, né? Milícia é uma arte e prática de guerra. Milícia é uma arte e prática de guerra. E a palavra de Deus fala, porque as armas da nossa milícia, então as armas da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Aleluia! E estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, quando eu cumpro a obediência, quando eu obedeço ao Senhor, eu estou me vingando da desobediência. Olha que palavra maravilhosa. Também eu quero ler Efésios 6 e 12, que vamos agora para armas espirituais, para você entender como lutar as suas guerras. Olha, eu abri aqui, mas... Ah, não, abri, tá certinho. Aqui. Efésios 6, a partir do versículo 12, diz assim, olha. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Eu vou ler essa parte aqui, o 13, em uma outra versão, que eu achei muito legal. O 13. Por isso, usem todas as peças do equipamento de guerra concedido por Deus, para que quando o dia mal vier, vocês sejam capazes de resistir a ele. E quando a batalha for vencida, permaneçam em pé. Assim, resistam, usem o cinto da verdade preso em torno da cintura, revistam-se da justiça como couraça e usem nos pés a prontidão procedente das boas novas de Shalom. Sempre usem o escudo da confiança com o qual poderão apagar, todas as setas inflamadas do maligno. Tomem o elmo da libertação com a espada concedida pelo Espírito, que é a palavra de Deus, enquanto oram em todas as ocasiões, com todos os tipos de oração e súplica no Espírito, de forma vigilante e persistente por todo o povo de Deus. Agora vamos olhar cada uma dessas armas que Deus nos deu. O que é cingir-vos com a verdade? Muitas vezes a pessoa acredita em uma mentira por medo ou autopiedade. Muitas vezes nós acreditamos em mentira. Nós pensamos que é verdade, mas são mentiras que estão alojadas em nossa mente. O cristão deve ter compromisso com a verdade, independentemente das repercussões. Então, temos que ter compromisso com a verdade. Eu vejo aqui eu vou voltar 2 pontos. Primeiro, eu tenho compromisso com a verdade quando eu falo só a verdade. Eu abandono a mentira, eu abandono o engano. E eu também vou ter a verdade na minha mente, que é a palavra de Deus. Então, da minha boca sai só a verdade, e a verdade, que é a palavra de Deus, vai estar na minha mente. Por isso é muito importante você decorar a palavra de Deus. Quando você vê Jesus, quando você lê a palavra de Deus e na fase que Jesus está no deserto, ele só lutou com o inimigo que lendo a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, recitando a palavra de Deus. Ele falava, está escrito. E a maioria das coisas que ele falou está em Deuteronômio. Está escrito. Então você tem que encher. Gente, não é questão se você quer ler a Bíblia ou não. Você tem que encher a palavra de Deus com a tua mente, porque você está em uma guerra sangrenta. Nós estamos em uma guerra sangrenta. É questão de vida ou morte. Então eu
eu vou ter a palavra de Deus bastante na minha mente para poder lutar quando chegar os dias maus. E melhor ainda, você começar a se preparar antes da batalha chegar, para quando ela chegar, você já esteja firme e saiba usar as armas que você tem. Então, vestindo-vos da couraça da justiça, o coração deve ser mantido limpo e justo, pois o pecado sempre dá uma chance para o inimigo. Eu falo que pecado é porta. Quando você peca, você convida Satanás. Você diz que ele é bem-vindo na tua vida. Então, pecado é porta. Então, o coração deve ser mantido limpo e justo, pois o pecado sempre dá uma chance para o inimigo. Confissão e perdão baseado no sangue de Cristo limpam o coração. Então, eu pequei, eu vou confessar meu pecado, eu vou me arrepender, vou pedir perdão para Deus. E aí, pronto, você fecha a porta e Satanás não tem mais poder sobre a tua vida. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O crente está a serviço do Senhor, que é levar aos outros o evangelho da paz e da reconciliação. Então, nós temos que nos preparar, nós temos que estudar, nós temos que entender a palavra de Deus para estar pronto para falar sobre a palavra quando chegar quando chegar o nosso momento, nós temos que estar pronto, né? Então, não temos que levar a vida assim, sem uma meta, sabe, de qualquer jeito. Não, nós vamos nos preparando, porque o dia mau, ele vai chegar. Ele chega na vida de todo mundo. E também você falar do evangelho, você está usando uma arma espiritual. O que eu estou fazendo agora, falando de Deus para você, eu estou usando uma arma espiritual. Embraçando sempre o escudo da fé. Olha, Satanás é o acusador de nossos irmãos. Ele é o nosso acusador e quer lançar seus dardos inflamados para provocar dúvidas, medo e culpa. Então, olha para você, né? Faz um estudo da tua mente. Se há dúvida, se há medo, se há culpa, isso vem de Satanás. E são dardos inflamados. O que é dardo inflamado? Antes, nas guerras, né, eles lutavam com flechas. E na ponta da flecha tinha fogo. E eles, assim, eles lutavam contra o inimigo. Soltavam aquelas flechas flamejantes. E Satanás também ele usa a mesma equipamento de guerra conosco, né? Quando ele vem jogar coisa na nossa mente, é como se fossem flechas inflamadas. E se a gente não tiver a palavra de Deus na nossa mente, a gente não tem como vencer essas mentiras dele. A fé é uma armadura invisível que rebate essas falsas acusações. Então, a tua fé em Cristo, a certeza, eu sou salva. Jesus é o senhorio da minha vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa tua fé em Cristo é que faz com que essas flechas sejam apagadas. Tomai também o capacete da salvação. Um capacete protege a cabeça, o cérebro e os pensamentos. Então, o capacete da salvação, o que é isso? Certeza da salvação. Eu tenho certeza que eu sou salva. Eu tenho certeza que eu sou filha de Deus. Eu tenho certeza que eu vou morar no céu. Isso também é uma arma contra o poder das trevas. A certeza da salvação é uma enorme defesa contra a dúvida, a insegurança e outras obras do inimigo. Tomai a espada do Espírito, a palavra de Deus é a única arma nessa luta. Olha, eu estou falando sempre, né? A arma é a palavra de Deus. Por isso temos que decorar, ensinar nossos filhos a decorar, porque é a única arma que nós temos para lutar. É uma das armas que nós temos para lutar contra Satanás. A palavra viva é poderosa e efetiva. Orando em todo o tempo no Espírito. A oração abre os canais entre nós e Deus. Aleluia. Então, a oração abre o canal entre nós e Deus, né? A comunicação vertical, né? Aleluia, glória a Deus. Então, assim, eu ainda vou usar a falar mais duas coisas que, para mim, é muito... Não, uma coisa, aqui já falou já outra. É o jejum. Gente, não menospreze o jejum. Pela minha experiência, o jejum é uma das armas mais poderosas que tem. Quanto mais você jejuar, quanto mais você matar a tua carne, quanto mais você escravizar a tua carne, mais forte fica o teu espírito. Então, use essas armas espirituais, porque o inimigo, ele não vai descansar. Ele não descansa. Ele tenta destruir tudo que é seu, tudo que te pertence. Mas as armas que você tem é muito mais forte, é muito mais poderoso que as armas que ele tem. Deus te abençoe.